Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, da Congregação Emanuel de Santa Lúcia. O pastor está aqui através deste vídeo para trazer algumas recomendações que serão necessárias justamente por causa do nosso culto que vai acontecer agora neste domingo, às 9 horas da manhã. Então, durante esta semana, conversando com a liderança da congregação, nós então achamos por bem voltar aos poucos aos cultos, como está sendo aqui em Capitão Leônidas Marques, dentro dos cuidados que a vigilância sanitária nos coloca e como o decreto também aí da cidade coloca como proteção para tentar evitar que alguém possa ser contaminado com o Covid-19. Então, este videozinho será para lembrar do nosso culto, domingo, às 9 horas da manhã, e também trazer alguns cuidados que precisa ter durante este nosso retorno. Então, como é que vai funcionar esse nosso retorno? Bem, vai entrar dentro do quadro as pessoas que não estão com algum problema de saúde e também as pessoas que estão acima de 60 anos, pelo menos uma parte dela. Quem se enquadra da idade de 14 a 59 anos, então pode estar entrando em contato com a diretoria para poder fazer a sua inscrição. Claro que vai ter um número restrito de pessoas que podem participar, diante do distanciamento de 2 metros que precisa haver dentro da igreja. Então, ali em torno de 18, 20 pessoas vai poder então participar do culto. Então, quem estiver dentro desta faixa etária de 14 a 59 anos pode entrar em contato com a diretoria para fazer a sua inscrição. Aqueles que podem ir, ou aqueles que estão dentro, melhor dizendo, aqueles que estão dentro do quadro de risco, como por exemplo as pessoas que estão acima de 60 anos, então esses também podem procurar a diretoria e ver como vai funcionar. Por exemplo, o pastor vai dar um exemplo aqui. Nossa congregação provavelmente vai caber 18 pessoas. Então, 12 pessoas vão se inscrever para participar do culto. 12 pessoas que se enquadram da idade dos 14 aos 59 anos. E as outras 6 pessoas vão poder se inscrever, essas pessoas que têm acima de 60 anos. Então, 6 pessoas por culto que têm acima de 60 anos vai poder participar. Então, procurem a diretoria para que a diretoria então possa começar a anotar os nomes, a agendar e fazer um programa para que todos possam fazer um rodízio e todos possam participar dos cultos. Como é que os cultos vão acontecer? Vai se alternar com o Capitão. Então, o pastor vai fazer o culto agora sábado aqui em Capitão, domingo vai fazer em Santa Lúcia. Quando o pastor fizer o culto aqui em Capitão no domingo, o pastor faz culto em Santa Lúcia no sábado à noite. Mas isso a gente vai avisando culto a culto. Tá? Então, assim, aos poucos a gente vai voltando. Muito bem. Então, quais são os cuidados que nós precisamos ter? Muito bem. Quando vocês saírem de casa, venham de máscara. É obrigatório usar máscara no culto. Tá? Então, a diretoria está vendo se há uma possibilidade de comprar algumas máscaras para deixar à disposição, mas é importante, venham de máscara. Na entrada da igreja, não fiquem ali fora conversando e tendo aglomerações, porque se alguma fiscalização passar, eles vão incomodar, eles vão multar e eles vão poder pedir para que nós fechemos a igreja. Então, não tenham, procurem não fazer aglomerações, ficar ali na frente conversando, né? E se tiver um ou outro conversando, dê o distanciamento de 2 metros ou mais, tá? Evitem se cumprimentar, então tenham este cuidado. Na entrada da igreja vai ter álcool em gel para antes de entrar na igreja passar nas mãos, é bom higienizar, tá? Nós pedimos então para que eles pudessem providenciar então um pano para colocar quiboa, porque dizem que a quiboa também ajuda a matar o vírus, então molhar a sola do sapato ou do tênis ou de qualquer outro calçado antes de entrar dentro da igreja, colocar
a sola do calçado na quiboa, limpar e depois entrar dentro da igreja. Esses são alguns outros cuidados, tá? E então, dentro da igreja, o distanciamento de 2 metros. Nós estávamos vendo lá esta semana, então cada um pode sentar numa das pontas do banco. A família que vier, ela pode sentar tudo no mesmo banco, não tem problema. Mas aqueles que vierem sozinhos, então a gente pede, por favor, que cada um sente num canto do banco, que assim dá em torno de 2 metros de distanciamento. Com isso, então, nós vamos celebrar a Santa Ceia. A Santa Ceia ela vai ter algumas demarcações no chão de uma fita amarela com distanciamento de 2 metros para que a fila esteja de acordo com o pedido da vigilância sanitária, que é 2 metros de distância. E aí então nós vamos colocar na frente do altar 2 mesas, uma com o pão e outra com o vinho. Então, uma pessoa por vez, ela vai vir nesta mesa do pão, comer o pão, vai na outra mesa, pega o vinho e depois pode voltar para o seu lugar. Assim que terminar, o outro vem. Sempre mantendo essa distância, justamente porque é importante. E o nosso culto, então, como diz no decreto, ele não pode ultrapassar mais do que 1 hora de culto. Então precisamos fazer um culto um pouco menor, um pouco enxuto, mas isso não quer dizer que não seja um culto. É um culto de agradecimento, de louvor, de gratidão ao nosso Deus por termos esta oportunidade de estarmos voltando, de estarmos na casa de Deus e de podermos então colocar sempre em aperfeiçoamento o nosso conhecimento, a nossa fé diante de Deus. Então, essas são algumas das recomendações. Não fiquem tão preocupados com essas recomendações. Nós vamos ter pessoas também na entrada da igreja para estar orientando. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato com o pastor, que o pastor também tira as suas dúvidas e aquilo que é necessário. Mas, importante, entrem em contato com a diretoria e falem que vocês querem participar do culto para que a própria diretoria possa então se organizar diante dos rodízios, principalmente com as pessoas que têm idades acima de 60 anos, tá bom? A gente sabe que tem um grupinho bom, entre 50 e 60 pessoas, então não cabe todo mundo. Então nós vamos ter que fazer um rodízio para que todas as pessoas diante deste rodízio possam participar do culto, tá bom? Então, creio que seria essa algumas informações e a alegria de dizer também que vamos estar voltando aos poucos com as nossas atividades. Então, cada um de vocês fique na graça de Cristo Jesus e até domingo, se assim Deus permitir, às 9 horas, com o nosso maravilhoso culto. Fiquem na paz de Jesus.